Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Quem está feliz aqui com Jesus? Glória a Deus. Podem sentar, toma o teu lugar. Porque agora chegou, a gente já louvou. E adoração ao Senhor. Ele chega diante do altar do Pai. E Ele quer falar algo para mim e para você nessa noite. Quer falar aos nossos corações, os pensamentos dele, que ele tem ao nosso respeito, que é pensamento de paz. Amém? Então, hoje, eu quero convidar o pastor Igor, que ele vai estar trazendo a ministração que o Senhor colocou no coração dele, mas eu quero que você receba ele com palmas para Jesus. Amém? Que ele seja usado tremendamente para que o Deus fale conosco nessa noite. E aquilo que nós precisamos, não que nós queremos, mas nós necessitamos, o Senhor venha falar conosco. Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, logicamente, com a palavra de Deus. E aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém? Pastor Kennedy, aumente só um pouquinho e disputar com som. A minha garganta não... Amém? Só abaixa um pouquinho só. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje, eu sempre digo que tem palavras que a gente gosta de ministrar e tem palavras que é necessária a gente ministrar. Sabe por quê? Eu digo que há palavras que a gente está empolgado de ministrar. Que a gente fala assim porque são palavras de vitória, palavras que o Senhor ministra e que são bálsamo no nosso coração e a gente sobe aqui com um sorriso no rosto para ministrar. Mas tem palavra que a gente tem que ministrar porque o Espírito ministrou e a gente apanhou do Espírito. E aí a gente sabe que a igreja vai apanhar do Espírito também e que os irmãos vão ficar olhando para a gente fazendo cara de paisagem. Né? Porque eu vou falar de mim, né? Não vou falar de você. Eu sou assim. Quando eu escuto uma palavra de repreensão, eu não fico com um sorriso no rosto, achando bom, maravilhoso, não dou glória a Deus, aleluia, não. Eu fico quieto, calado e com cara de paisagem. Fingindo que não é comigo, quando na verdade é. Mas eu estou falando de mim, amém? Talvez você seja diferente, você vá sorrir, pular, glorificar. E que Deus faça a obra na tua vida. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Você crê nisso? Ela transforma. Você crê nisso? Ela nos liberta. Você crê nisso? Pois então, a palavra, ela tem poder para realizar muitas coisas. Abra a tua Bíblia junto comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu já ministrei sobre isso há um tempo atrás, eu acho que mais ou menos 2 meses, sobre a carta à igreja de Efésios, ou de Éfeso. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do verso 1. Diz assim. Apocalipse é o último livro, irmão. Vá lá no final. Chega no final da Bíblia e você vem voltando os capítulos. Aí número 2. Amém? E diz assim. Escrevo esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta mensagem daquele que segura na mão direita das 7 estrelas. Daquele que anda
entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz, e vi o trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinei as pretensões que se diziam aos apóstolos, mas não se descobriram que são mentirosos. Sofrimento por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra vocês uma queixa, que abandonou o amor que tinham no princípio. O verso de número 5, preste muita atenção. E diz assim: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das boas, que no início você praticava. Do contrário, virá até você e tirei o candelabro e ao seu lugar entre as igrejas. Mas, se há isto ao seu favor, se você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de quem? Senhor Jesus, nós cremos no teu poder, cremos na tua palavra, na tua autoridade e nos teus princípios. Que nessa noite o Senhor revele aos nossos corações aquilo que está no teu, Pai. Nós venhamos ser saciados e alimentados pela tua palavra, transformados pelo poder que quem você é. Que a tua palavra gere vida sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa mente e o nosso corpo. Senhor Jesus, que o teu poder e a tua graça venha sobre as nossas vidas. Mais uma vez, tu tens a minha vida em tuas mãos, então faz como te convém e não como nós queremos. No nome de Jesus. Eu quero falar com você a respeito do que o Senhor vai falar através de João, porque quem fala é o Espírito à igreja. No que diz o verso de número 5, numa versão corrigida, diz assim: lembra-te, pois, de onde caísse, arrependa-se e volte às primeiras práticas, quando não sobreveio sobre você ao teu lugar e castigarei, e se não te arrependeste. O Espírito está dizendo à igreja de Éfeso, porque eu digo que a gente pode ser a igreja de Éfeso, o que a gente não pode ser é a igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Porque sabe o que é o que o Espírito vai dizer à igreja de Laodiceia? Olha, vocês nem são frios e nem são quentes. Vocês são mornos. E morno serve para ser regurgitado, vomitado, colocado para fora. Quando a gente está se sentindo mal, a gente come demais. Comigo não acontece isso, eu nunca como demais. Eita, os espíritos acusadores, eu sabia que ia manifestar. Os espíritos acusadores é assim. Quando a gente come demais, a gente fica como? Passando mal. Aí vai tomar um chá de boldo. Às vezes tem que fazer o quê? Botar o dedo na goela, né? Para fazer o quê? Para vomitar. Por quê? Porque a gente comeu demais. Mas água morna também funciona. Se você tomar água morna, baixar a cabeça e se agitar, tudo que está dentro do teu estômago volta. Por quê? Porque aquilo que faz mal tem que ser colocado para onde? Para fora. Então eu digo para todo mundo, vamos ser a igreja de Éfeso. Não queira ser como a igreja de Laodiceia,
que nem é quente, nem é frio, é morno. E o que acontece? Você vai ser colocado para fora. Eu digo sempre que tem gente que a gente não precisa fazer esforço para ele ir embora da igreja. Sabe por quê? Porque ele é morno. Ele vai ser colocado para fora. Irmão, não estou dizendo isso. Ah, pastor, o senhor está desejando que tem gente que vai embora? Não. Eu estou dizendo que tem gente que é entravo. Ele nem entra nem sai. E nem deixa ninguém entrar nem sair. Fica travando a porta. Mas esses aí, eu digo sempre, eu não me preocupo. Eu deixo. Sabe por quê? Porque no tempo certo será colocado para fora. Porque aquilo que é um corpo estranho, ele é colocado para fora do corpo. Aquilo que não faz parte de nós, ele é lançado fora. Assim somos nós como igreja, porque a igreja é comparada ao corpo de quem? De Cristo. Então, se há um corpo estranho, se há um ser estranho, se há algo que não pertence ao corpo, o que é que vai acontecer com ele? Vai ser colocado para fora. Ah, pastor, mas na introdução da palavra o senhor já está dizendo isso. Só fica um alerta para você. Ou você é participante e parte do corpo, ou você vai ser lançado fora. E não sou eu que digo isso, é a palavra. Porque eu digo sempre, você pode não concordar, não gostar de mim, dizer que eu falo besteira, mas para a palavra de Deus você precisa se submeter. Porque independente do que você ache sobre ela, ela vai continuar sendo a verdade de Deus. Independente do que você pense, de você concorde, ou você queira atualizar a palavra, como tem gente aí querendo atualizar a Bíblia. Eu não gosto de dar palanque para doido. Né? Aí tem um sujeito aí que está querendo atualizar a Bíblia, porque tem 2 ou 3 textos na Bíblia que vai falar sobre os homossexuais e está errado. Porque na verdade não é as pessoas que têm que mudar, é a Bíblia que tem que só atualizar as pessoas, não é isso? Você concorda? A Bíblia está obsoleta, né? A Bíblia tem que se adaptar. Lógico que não, irmãos. Porque eu vou te dizer, a palavra permanece a mesma. A própria Bíblia vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente, permanecerá eternamente. Então o que muda é o entendimento, é a revelação, é a misericórdia que se renova. Que às vezes a gente fala assim, não, que a palavra de Deus se renova, não. Que o texto bíblico vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a toda manhã. A palavra é a mesma. A palavra não muda. O que muda é o entendimento da palavra. O que vai mudar dentro de nós é o que nós entendemos da palavra. É isso que vai mudar dentro de nós. Mas o Espírito está dizendo à igreja de Éfeso assim, olha, primeira coisa, vocês têm que parar. Analisar, lembrar, se arrepender e voltar. O Espírito está dizendo assim, olha, precisa haver lembrança. Deixa eu olhar a fila aqui, né, para não falar errado. Preciso lembrar, me arrepender e recomeçar. Essa ordenança que o Espírito está nos dizendo nesse texto bíblico. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos nos arrepender. Precisa haver arrependimento. E precisamos nos lembrar. Primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre lembrança. A lembrança, ela é um ato de recordação. De trazer para hoje aquilo que já passou, ou aquilo que nós vivenciamos, ou aquilo que nós passamos. E eu não sei você, mas tem coisa na minha vida que eu não gosto de lembrar. Que eu pudesse, eu apertava o botão e apagava da minha memória, porque eu não gosto de lembrar. Mas eu preciso lembrar. Sabe por quê? Porque eu sempre dizia,
Eu sempre gostei da aula de história. Normalmente a maioria das pessoas não gostam de aula de história. Eu sempre gostei. Eu sempre tirava as melhores notas. Porque eu gostei sempre de história. Eu sempre tenho isso, de que a gente precisa olhar o passado para não repetir os mesmos erros. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender com o erro do meu irmão. Sabe por quê? Porque se ele está sofrendo, eu não quero sofrer igual não. Mas tem gente que vê todo mundo ao redor dele se deu mal. E o que é que ele vai fazer? Seguir o mesmo caminho. Espera aí, todo mundo já quebrou a cara ali. Por que é que tu vai seguir o mesmo caminho daquelas pessoas? Então eu gosto sempre de me lembrar de algumas coisas. Tem lembranças na minha vida que se eu puder, toda hora eu estou trazendo ao meu pensamento. Mas tem coisas que eu queria, como eu já falei, apertar o botão e apagar. Mas as lembranças, ela é necessária. Abre tua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 3, o verso 21. Pastor Kennedy, leia para mim, por gentileza. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, é lá no Primeiro Testamento, no Velho. Lamentações capítulo 3, o verso 21. 3, 21. Jesus converta. Sangue de Cristo tem o poder. Ser com ele, Jesus. Faz tua obra. Misericórdia. Eita, Jesus. Vamos ver, né? Se eu acho. Porque o pastor está dizendo que sumiu da Bíblia dele. 3. Oh, glória! Converteu uma alma, Jesus, que eu já tinha achado. Lamentações, capítulo 3, o verso de número 21. Eita, Jesus. Ser com ele. Três, 21. 3, 21. 21. Em outras versões vão dizer assim: eu quero lembrar-me daquilo que pode me fazer ter esperança, ou aquilo que pode gerar-me esperança. É porque as versões mais atuais vão dizer assim, olha, veja, essa versão é muito atual, que é a versão nova transformada, diz assim: ainda caso, porém, quero ter esperança quando me recordo de tais coisas. Mas a maioria dos textos que são corrigidos, o Almeida, vai dizer que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então a primeira coisa que o Espírito vai dizer é: lembra-te. Ele está dizendo assim, olha, precisa recordar. Porque quando nós passamos por momentos de dificuldades, quando nós passamos por adversidades, o que nos faz recordar, o que nos faz prosseguir, é saber que a gente já venceu coisa muito pior. Porque eu não sei você, mas quando eu me deparo com uma situação muito difícil, eu lembro de muita coisa que eu já passei e faço, oxe, isso é café pequeno, isso é fichinha para Deus. Para perto do que eu já passei, isso aqui é coisa pouca. Ou você não pensa assim? Porque tem situações de dificuldades que nós passamos, que nós nos lembramos que nós passamos, e nós dizemos assim, olha, eu passei. Eu consegui vencer, porque o Espírito de Deus habita em mim e eu venci. Porque às vezes a gente acha, a gente canta, a gente age como que a vitória dependesse da gente. Como que a vitória tem alguma coisa a ver com a gente.
Quando na verdade tudo aquilo que nós passamos é para a glorificação do Pai. Seja um momento de tristeza, seja um momento de alegria, seja um momento de derrota ou vitória, é para que o Pai seja glorificado em todas as coisas através de Cristo Jesus. O Pai é glorificado, mas nós precisamos nos lembrar. Como eu digo sempre, eu não volto para o primeiro amor, sabe por quê? Eu nunca saí. Isso não é motivo de vaidade não, irmãos. Sabe por quê? Porque toda vez que eu estou tentando desviar, que eu estou indo, fugindo um pouquinho do prumo, o Espírito Santo me agarra e faz assim, vem-te embora. Não vai para lá não. Vem para perto de mim. E eu digo, Senhor, Senhor. Eu me converto, Pai. Por quê? Eu digo sempre, você já parou para pensar onde você estaria hoje se você não estivesse caminhando com Jesus? Eu não gosto nem de pensar. E eu digo para alguns irmãos, nem pense, para você não dar gosto de você ir. Porque tem gente que pensa e fica já apaixonado, deslumbrado, mas não é convertido, não está se convertendo, já fica aí, coçando para ir. Aqui tem isso não. Tem não. É não, pastor Kevin? Tem não. Tem não. Essas coisas tem nada. Oxe, besteira. Não. Eu me lembro que eu dizia isso muito para um jovem, muito amigo meu. E ele dizia assim, Igor, eu não sei onde eu vou estar, onde eu estaria sem Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu em pecado, saiu da igreja, desviou, está no mundo hoje. Aí para a infelicidade dele, né, e para a minha felicidade, eu encontrei ele. Disse, fulano, cadê tu? Rapaz, o menino era mais crente que eu, pastor. Sabe o que é esse crente chato? Você fica constrangido de tão crente que ele é. Você se sente o mais pecador diante daquela pessoa. Era como eu me sentia diante dele. Cabo era... E eu fazia, meu Deus. Se eu fosse crente igual fulano, eu estava aí. Passaporte garantido para os céus. Mas não. E aí eu disse assim para ele, oxe, menino, como é que tu estás? Ele, tô bem. Eu digo, tem certeza? Tô, menino, rapaz, tô bem. Bem demais. Eu disse, tá. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho intimidade, viu? Não falo isso com qualquer um, não. Mas eu tenho intimidade com ele, ele me deu ousadia, não mandei dar ousadia, eu me espalho. Eu disse, rapaz, cadê tu? Tá na igreja? Aí, tu sabe que eu saí da igreja, me abusei com as coisas da igreja. Eu disse, foi. Você abusou. Engraçado, né? Tu já pensou que Jesus se abusasse de tu também? Ele disse, mas eu estou vivendo como eu quero viver. Eu disse, pois você disse certo. Você está vivendo como você quer viver. Não como o Pai planejou para você viver. E eu disse outras coisas para ele. E no final da conversa eu disse assim, olha, mas eu oro para que você encontre o caminho de volta. Para que você lembre como você era fervoroso na fé, o quanto você buscava a Deus, o quanto você era forte na intimidade com Ele. Mas por causa de tropeços você se permitiu. Porque eu vou te dizer, Deus permite que a gente seja provado. Isso é bíblico. Sabe por quê? Para Satanás tocar na vida de Jó, ele foi pedir autorização a quem? A Deus. Então quem permitiu que Jó fosse tentado? Foi Deus. Então a gente vê na Bíblia que há um parâmetro da permissão de Deus para a tentação. Porque Deus quer ver até onde realmente nós estamos comprometidos na caminhada com Ele, no relacionamento com Ele, na vivência com Ele. Mas aí a gente cai.
Todos nós estamos propícios à queda. Não é porque eu estou aqui que eu estou isento de cair. Não. E quem é líder? E eu digo isso sempre para os meus alunos. Eu digo assim, olha, quando você tem um líder, que o seu líder fica dizendo assim, eu não, todo mundo cai, eu não, porque ele já é caído. Porque ele já é caído. Porque ele já vive em pecado. Porque santidade não é motivo, não é emblema, não é orgulho para a gente ostentar, não. É motivo da gente ser mais humilde. É motivo da gente reconhecer que a gente é mais pecador ainda. Se tu não conhece, se tu não consegue reconhecer que você é pecador, é porque está ferrado, para não dizer outra coisa. Se você acha que a tua vida é perfeita, que eu não tenho problema nenhum de dizer para você que eu sou imperfeito, porque eu sou imperfeito. Eu não estou dizendo algo que eu não sou. E quando as pessoas vêm jogar os meus defeitos em mim, eu digo, realmente, eu tenho defeito. Prazer. Eu sou uma pessoa defeituosa. Mas eu digo para a pessoa, olha, eu não só tenho isso, eu também tenho qualidades e virtudes, que é o Pai em mim. Essa é a maior virtude e a maior qualidade que nós temos, é o Pai em nós. Mas nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos, daquilo que nós fazíamos, para a gente não querer regressar àquela vida, para a gente não querer voltar para aqueles dias, porque a gente vive caminhando na igreja, porque caminhando em Cristo não, caminhando na igreja reclamando, mas esquece do sofrimento que a gente vivia, que caminhávamos para a condenação, porque é fácil demais. Mas eu quero falar o segundo ponto, que é o arrependimento. Não basta a gente ter saudade das coisas que nos passaram, ter lembranças boas, a gente também precisa olhar para o que a gente fez e nos arrepender. Porque se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, não há conversão. Se não há arrependimento, não há vida nova em Cristo. E Ele nos chama a novidade de vida todos os dias. E para isso tem que haver arrependimento. Porque o que o Espírito vai dizer à igreja é, olha, lembra-te, te arrepende e volta à prática das boas obras. Então é preciso haver, às vezes a gente quer voltar à prática das boas novas sem nos arrependermos do que nós fizemos, daquilo que nós praticamos, sem confessarmos os nossos pecados. E eu costumo dizer sempre que a palavra de Deus nos traz o conhecimento, que nós recebemos o perdão de Deus quando confessamos os nossos pecados diante de Deus. Mas nós recebemos a cura quando nós confessamos o nosso pecado uns aos outros. Porque a gente mostra que aquilo que nós praticamos em secreto não nos tira da intimidade com o Pai em público. Porque a gente não peca exposto para todo mundo muitas vezes. Ou você peca expondo para todo mundo? Você peca agora, tira a foto, põe na rede social para todo mundo ver que você pecou? Tá solto, pastor. Não, a gente fica tudo na moita, né? Eu fico, e você? Não, você não. Entender essas coisas não. Por quê? Porque o pecado gera vergonha. Mas engraçado é que a gente cai no pecado, sente vergonha, mas muitas vezes não estamos dispostos a parar de ter vergonha. E a começar a ter prazer no relacionamento com o Pai. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8 ao 10. Tiago, lá no Segundo Testamento. Lê aí. Do 8 ao 10.
Tiago 4, é um crente, glória a Deus. Ele está salvando uma alma hoje. Não. Deus vai fazer o quê? Exaltar, não é isso? Deus não vai exaltar? A gente canta que Deus vai nos exaltar, sim ou não? A gente se alegra quando a gente ouve alguém dizendo assim, olha, o Senhor vai te exaltar. A gente vibra, glorifica, pula. Você não, eu fico animado quando alguém diz que Deus vai me exaltar. Mas veja o que Tiago vai dizer, que o Espírito diz através da vida de Tiago, olha, achegai-vos a Deus, se arrependei-vos, sujeitai-vos diante da poderosa mão. Tem que haver arrependimento, e através do arrependimento a gente se sujeita à vontade de Deus, para aí sim haver exaltação. E essa tradução, ela equivocou um pouquinho quando traduziram para o português, quando fala exaltar. Exaltar não fala sobrepor, colocar acima de outro, não. O Evangelho nunca vai te colocar acima de outros. O Evangelho é aquele que gera consciência em nós que nós somos mais pecadores que aqueles que estão no mundo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nós pregamos aqui e vivemos. Que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos os bibelôs de Deus. Nós não somos a preciosidade genuína, intocável de Deus e do Espírito Santo. Não. O exaltar quer dizer, sim, que haverá um tempo onde Deus manifestará da sua glória e suprirá todas as nossas necessidades, porque nós entendemos o princípio de nos arrependermos, o princípio de se sujeitar, e quem se sujeita, se submete à vontade de Deus. Então você quer que toda a tua necessidade seja suprida, sim ou não? Você quer não? Você quer receber o melhor de Deus nessa terra? Se arrependa. Se sujeite. Ah, pastor, mas eu quero só receber a bonança. Só o que é bom. Me fartar, me deleitar naquilo que é bom, descansar naquilo que é bom. Ei, deixa eu te dizer, olha bem perto dessa olha assim para essa pessoa que está perto de você, assim com muito carinho e com muito amor. Diga assim para ela, minha irmã, se arrependa, se sujeite, senão você vai para o inferno. Senão você vai para o inferno. Com muito amor e carinho, diga assim para ela, senão você vai para o inferno. Que é isso, pastor? Se não houver arrependimento, você vai para onde? O céu? Você acha mesmo? Quem te iludiu? Se não se arrepender, irmão, vai para onde? Não sou eu que digo não, é a palavra. Por isso que eu disse para você ver com muito amor e carinho pro teu irmão. Para ele não se ofender e querer bater em você. Sabe por quê? Porque quando a gente fala isso aqui no altar, o povo só pode se manifestar para pular na gente. Quando a gente diz assim, olha, te arrepende, senão tu está condenado. O pessoal fica achando que é a gente, o problema é com a gente. Não, tu tem alguma coisa contra com a palavra. Se sujeitar, se submeter, é estar debaixo de uma autoridade, é viver numa conduta que vai além dessas coisas terrenas.
Não importa as circunstâncias que eu viva, não importa o meio que eu esteja, não importa o que aconteça ao meu derredor, eu decidi me sujeitar à poderosa mão do Senhor, porque quando eu me arrependo e me sujeito, o Pai tem prazer em delegar, em dar a glória dele, e dar a virtude dele, entregar o melhor para a minha vida. O Pai tem prazer em declarar a cura, em trazer salvação, em gerar vida. Porque a gente acha que algumas pessoas são filhinhos queridos de Deus? É porque algumas pessoas entenderam o princípio de se arrepender e se sujeitar. Então papai tem prazer em dizer assim: meu filho, tome aí. Então você quer receber o melhor de Deus? Se sujeita à vontade dele. Se arrependa. Diga: Senhor, eu caí sim, pequei sim, mas hoje eu quero ser diferente. O último ponto que eu quero abordar com você é o recomeço. É recomeçar. É necessário haver um recomeço. Quando há uma queda. Mas eu digo sempre, a gente não pode se habituar ao recomeço. Porque vira que nem... Minha avó tinha um ditado que diz que gente safada sempre gosta de apanhar. E se acostuma com a pisa. Ela sempre dizia que tem gente que apanha, 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 e parece que gosta de apanhar, porque apanha mais ainda, porque se acostumou com a pisa. O problema não está em recomeçar, não. É necessário haver um recomeço. O que não pode é toda vez você cair, recomeçar, cair de novo e recomeçar. Peraí. Tem que haver uma constância. Tem que haver uma continuidade. Você caiu, sim, se arrependeu, recomeçou, mas você tem que permanecer os seus pés firmes em Cristo Jesus. É dizer: poxa, a autoridade do pecado foi quebrada na cruz. A autoridade do pecado foi destruída sobre a minha vida. Ela não tem mais autoridade e poder. O pecado não tem mais autoridade sobre a minha e a tua vida. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz, ele acabou. Ele tirou a autoridade do pecado e nos deu autoridade sobre o pecado. Hoje nós temos como resistir ao pecado. E eu digo para todo mundo: você não consegue resistir? Foge. O que foi que José fez quando a mulher de Potifar veio? Ele fugiu. Por quê? Porque ele sabia que ele era carne, era homem. E o que é que aconteceu? Ele acaba se deitando com a mulher. Oxe, pastor, que José era crente. E ele não era homem também, não? Tu acha que José não ia cair na mulher lá todo dia? Se ele não corresse. Tu acha mesmo que ele não ia cair no pecado, não? Mas tem gente que paga para ver. Eu digo sempre: ninguém cai em adultério do dia para a noite. Teve um começo. Ninguém cai em fornicação de um dia para a noite. Teve um começo. Não. Você não entende que tudo começa. Eu costumo dizer que todo pecado começa pela janela do nosso corpo, que é pelos nossos olhos. Ela é a porta de entrada de todo pecado. A gente vê, a gente cobiça, a gente trama como vai fazer, a gente já fica pensando em como vai fazer todas as coisas. Por quê? Porque a gente visualizou. Sabe como o pecado entrou no mundo? Foi porque Eva ficou vendo o fruto e desejando e caindo na conversa. Eu não vou polemizar não, mas a tradução vai dizer que era uma serpente, sim ou não? Mas a palavra que é usada para serpente no original é a mesma coisa que serafim. E Lúcifer era o quê? Um anjo, um serafim. Então há algumas pessoas que dizem que não era a serpente em si, ele apareceu porque seria muito estranho
o animal falar com Eva e ela responder. Mas não quero entrar nesse mérito. Mas tudo nas nossas vidas começa pelaquilo que a gente vai vendo. Um dia desse eu estava aconselhando uma pessoa e ela me contando: ah, pastor, eu caí no pecado do adultério por causa disso e disso e disso. Eu fui. Porque quando a mulher manda uma mensagem para você a primeira vez, você não bloqueou ela. Você ficou de conversinha. Você ligou, foi se encontrar. Porque você não cortou a conversa logo. Não, pastor, que é isso? Você é mal educado? Ah, rapaz, tu vem dizer que é educação. Isso é safadeza. O pastor Igor hoje está virado. É não. É não. É porque você quer dizer para mim. Eu sou pecador também. Eu sei como começa o pecado, porque eu também peco. Você quer dizer para mim que aconteceu num de repente. Não. Tua mente planejou. Você sabia o que estava fazendo. Eu me lembro que uma vez, numa viagem missionária, aconteceu uma coisa absurda, que eu não vou citar porque envolve pessoas e a gente está transmitindo. E o processo está correndo em segredo de justiça. Aconteceu um fato lá, o camarada fez o que não devia fazer, e aí teve a capacidade de, quando os líderes foram confrontar ele primeiro negou tudo, e quando eu disse que as outras pessoas envolvidas na história tinham confessado, ele começou a chorar, e disse que foi o diabo que tinha usado ele. E eu respirei fundo, sentei, disse: ah, queria tirar esse diabo agora do teu couro. Eu queria fazer uma oração forte por você. Né? Eu queria impor minhas mãos sobre você e orar. Mas eu ia impor minhas mãos sobre você e orar. Querer dizer para mim de que fez o que fez porque o diabo usou. Eu digo sempre que às vezes o diabo não usa ninguém. Não é as pessoas que entram no capeta. É a pessoa que entra nele, ensina ele como deve fazer as coisas. Porque tem gente que é tão profissional que o diabo senta assim e vai aprender mais uma hoje. Essa eu não sabia não, essa é nova. Olha que eu já estou há tantos anos na terra fazendo o que não presta, aprendi mais uma hoje. Porque tem gente que é dissimulada demais. Então eu quero falar para você aquilo que o Espírito está dizendo. Ele tem um amor incondicional. Cristo foi a prova desse amor incondicional. O Espírito vai dizer à igreja de Éfeso: olha, se você não largar essa prática, se você não se arrepender disso, você não vai ter comunhão comigo. Mas Jesus foi aquele que trilhou o caminho de volta, ensinou a gente como regressar à vontade do Pai. Jesus foi aquele que abriu o caminho de volta ao Éden, e que nós estamos trilhando esse caminho de volta todos os dias, quando nós caminhamos com Cristo, porque o amor incondicional do Pai nos foi revelado por Cristo Jesus. Então não existe um peso, existe liberdade, porque o amor dele não gera peso, gera liberdade, gera uma nova vida. Então o que nós precisamos é lembrar sim, nos arrepender e regressar. Nós precisamos recomeçar. Se há algo que você precisa largar diante de Deus, te levanta e se dispõe a largar. Dizer: Senhor, eu vou recomeçar. Mas não faz aquela oração besta que todo domingo a gente faz, não. Aí chega na segunda-feira, a gente faz tudo de novo. Eu faço, você não, né? Eu me lembro que ano passado eu fui para a Convenção Nacional de Pastores e teve uma palavra poderosa do pastor Joaquim Cantagalli.
pastor Joaquim falou assim, de uma forma extraordinária, sobre o poder do Espírito Santo e aquela coisa toda, e o mover, e pá. Ele só pregou 10 minutos. Mas foi assim, poderoso. Eu saí daquele dia extasiado. Fui pro hotel onde eu estava hospedado assim, extasiado, dizendo, não, quando eu voltar para Recife, eu vou fazer assim, assada, Aí quando foi no início desse ano, eu me lembro que eu estava fazendo um devocional e o Senhor começou a falar no meu coração, e aí, Igor? Cadê? Tu se esqueceu do que eu falei com você lá em Itajaí? Do que eu te direcionei a fazer, você não praticou? Naquela hora eu caí chorando e arrependimento, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu negligenciei aquilo que o Senhor me disse para fazer. Porque há uma responsabilidade em ouvir a palavra, há uma responsabilidade da prática. Se coloca de pé. Nós precisamos ter essa responsabilidade da prática. Pararmos de sermos só ouvintes e nos tornarmos praticantes e participantes do corpo. O Senhor está nos direcionando. Tem pessoas que já estão dizendo, não, eu quero que esse ano acabe logo, porque já deu o que tinha que dar. Eu também estava pensando assim. Até quando eu estava orando, o Senhor disse assim, ei, espera aí. Por acaso eu deixei de ser a esperança do amanhã? Por acaso eu deixei de cuidar do amanhã? Não. Eu costumo dizer que caminhar com Cristo é a certeza de que o amanhã será bem melhor do que o hoje. Caminhar com Cristo é a certeza que as coisas que hoje me afligem, amanhã vão ser motivos de riso e de alegria. Porque tem coisa que eu passei, que eu sofri, chorei, e que hoje eu olho para trás e só faço rir e agradecer a Deus. O Espírito de Deus está te chamando hoje a te lembrar dessa situação, a te arrepender e a recomeçar. Vamos recomeçar. Pastor Kennedy, coloca um louvor para mim, por favor. O poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Então aquilo que você não pode, ele diz assim, pede-me e eu vos concederei. Se você não tem força, peça a ele e te dará. Peça ao Senhor que ele vai conceder as dádivas do Espírito Santo. Ele vai te conceder a autoridade, ele vai te conceder o melhor dele. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Eu quero que você traga lembrança aquilo que você praticou. Seja de bom ou de ruim, diga, Senhor, hoje eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero me arrepender porque no decorrer da caminhada eu me desviei do foco, eu me abalei, eu me entristeci, eu deixei de fazer a tua vontade, eu me distraí com tanta coisa, com os problemas na minha casa, eu me distraí com os problemas na minha família, no meu casamento, e por causa disso eu deixei até de fazer a tua vontade, eu deixei de te buscar, eu deixei de orar ao Senhor, eu deixei de pregar a tua palavra para as pessoas, eu deixei de me dedicar para o melhor. Então eu quero que você nesse momento faça essa oração de arrependimento, de dizer, Senhor, eu fugi do foco, mas eu quero regressar hoje, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero recomeçar, Senhor. Diga para o Senhor que você quer recomeçar nessa noite, que você se arrepende. Diga para o Senhor, eu me arrependo porque eu negligenciei aquilo que o Senhor me mandou fazer.
porque o Senhor me dedicou, me concedeu um ministério, e eu enterrei o talento que o Senhor me deu. Eu joguei fora, Senhor, aquilo que o Teu Espírito me concedeu. Eu me acovardei com medo, Senhor. Eu deixei de fazer com medo, por tristeza. Porque me chateei com pessoas, com palavras ditas. O Senhor te chama a recomeçar nessa noite, a se posicionar e a recomeçar, para que a glória dele seja manifesta, para que você se sujeite diante dele, e que a glória eterna e o amor incondicional de Cristo Jesus se manifeste na tua vida e através da tua vida. Oh, recalamana serelha mamamas. Ora malala. Eu me arrependo, Senhor. 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 Eu me arrependo. Orelamas, orolomacha. Fale com Deus. Esvazia a tua alma da tua vontade, para que o Espírito de Deus se manifeste. Em Cristo há autoridade, há renovo e há unção. E através de Cristo nós podemos obter tudo isso para nossas vidas. Então receba de Cristo nessa noite. Receba de Cristo a autoridade e a unção para o recomeço, para o novo, para romper com esse passado e viver o sobrenatural dele na tua vida. Rompe hoje, rompe para uma nova vida nele. Oh. Oh, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Papai. Nós nos arrependemos, Papai. Oh, nós nos prostramos diante de Ti, Papai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, levanta tuas mãos e peça para que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida.
Peça para que o Senhor derrame da autoridade dEle, da unção de renovo, a unção para um recomeço, a unção para uma nova vida nele. Peça ao Espírito de Deus, peça para que a visitação de Deus se manifeste na tua vida, para que a visitação dEle aconteça na tua vida nessa noite, a visitação que gera vida, que traz cura, transformação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Clame ao Espírito de Deus, diga: Espírito Santo, eu necessito, eu preciso. Oh, namandara xerera balababa sororo mamamara serere manana. Querera manana sorolo manana xerere manana sorolo manana serere la babashoro. Kirika manana sorolo manana serel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 
Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor venha tocar na sua vida como na primeira vez. Naquele dia que Ele te chamou para estar com Ele. Quando Ele te convidou no teu primeiro amor. Naquele dia que o teu coração queimou, ferveu dentro dele. Você sentiu a presença dele. Que nessa noite você possa receber esse toque especial do Espírito Santo de Deus. Receber a força, receber a coragem, receber aquilo que traz entendimento, aquilo que te traz esperança, que seja movido no teu coração nessa noite. Vai, recebe do Senhor a fortalecimento desta palavra no nome de Jesus. E quem crê diz amém. Então aplaude ao Senhor bem forte. Glória a Deus, porque toda honra e toda glória é para aquele que está aqui e para todos sempre, em nome de Jesus. Podem sentar um pouquinho. Amém? Nós já estamos terminando. Que a palavra do Senhor, ela entre no meu coração e no teu coração. Irmãos, é tempo de peneira. É tempo de você entender que o nosso Salvador está vindo, está chegando, que nós estamos nos preparando para voltar com Ele. E o mundo está se preparando para receber o anticristo. Então nós como igreja, nós temos que nos firmar. Irmão, você tem que mudar a sua atitude diante de Deus. Você tem que se posicionar como homem, mulher, jovem, crianças de Deus, que onde vocês passem, façam a diferença aqui nessa terra. Você não pode ser mais aquela pessoa, eu vou fazer isso e amanhã o Senhor me perdoa. Eu vou fazer aquilo, mas o Senhor me perdoa. Não é você chegar diante de uma rede social e expor tua vida, expor situações, se expor praticamente pelada lá no Face e as pessoas se admirarem. Ai, como é lindo! E você, para alegrar a tua alma, é o que você precisa ouvir. Não, você precisa ouvir que você tem um pai, que você não é órfão e o reino dele está sendo preparado para levar a mim e levar a você. Eu que tenho que me posicionar para participar e entrar neste lugar onde o Senhor quer nos levar. O Senhor quer muito mais de mim, de você. Ele quer posicionamento. Ele quer restabelecer o reino dele dentro de nós. Deus, Ele quer trabalhar com a minha vida e com a tua vida. Mas o Senhor precisa que você saia do teu orgulho. Se tu errou, irmão, pede perdão. Se tu mentiu, volta. E diz, eu menti. Aquela história era assim. Se a tua mente pensa maldade, fala para alguém,
Minha cabeça só está pensando em maldade. Dá para tu me ajudar a ir orar? O que é que eu preciso fazer para agradar meu pai? Porque eu tenho um pai. E ele é poderoso, ele é glorioso. Ele vê quando eu me sento, ele vê quando eu me levanto, ele vê quando eu durmo, o que eu estou pensando, o que eu estou sonhando, o que eu estou desejando. Quando você vai ao banheiro, ele também te vê. Quando você está escondidinho lá naqueles lugarzinhos, bem escondido, pensando que a humanidade não está te vendo, ele está lá te vendo. Porque você deu esse direito a ele. O pastor Igor falou assim, eu falo com esse rapaz porque ele me deu liberdade. Mas quando eu e você levantamos a nossa mão, alguém te forçou? Não. Alguém te perguntou, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje? O Espírito Santo te comoveu, o Espírito Santo falou com você, você levantou a mão. Neste momento, você fez uma aliança com Ele e você deu toda a liberdade de Ele mandar na tua vida. Você não tem mais autoridade, você é escravo sim, mas é escravo de Jesus. É Ele que eu e você temos que obedecer, porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo tirado do mundo e colocado aqui. Como era a tua vida antes e como está a tua vida agora? Quem era você? Qual era como que as pessoas falavam para você? Porque quando eu era criança, eu era bem magra. Se eu ficasse de lado, ninguém sabia se eu estava de frente ou de lado. E olha, quando alguém me dizia isso, eu queria morrer. De tão magra que eu era. Hoje eu só tenho barriga, né? Eu não sei o que é isso, não. Mas pelo menos fiquei mais cheia. Ninguém me chama de mais de Olivia Palito, esqueleto humano. Não era assim. Irmãos, o que eles não queriam nem brincar comigo, porque diziam que eu era tuberculosa, de tão magra que eu era. Mas não importa o que eles disseram, o importa hoje é o que eu sou. O importa hoje que eu não era filha de uma mulher separada, na época eu era filha de uma mulher separada, que o pai abandonou, mas hoje eu quero dizer para vocês, não importa se meu pai me abandonou, porque eu tenho um pai que me adotou quando eu disse que eu tinha, não que eu aceitava ele, o filho dele, como Senhor e Salvador. Hoje eu tenho pai, eu não sou mais órfão e nem tenho espírito de orfandade sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu não posso ser igual ao mundo. Na minha casa, eu tenho que fazer a diferença com a minha esposa, eu tenho que fazer a diferença com o meu marido, eu tenho que fazer a diferença com os meus filhos, eu tenho que fazer a diferença, porque assim é o reino de Deus para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor te chama nesta noite, vem para mim, muda o teu agir, que eu começo a operar na tua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou parar, senão terminar eu ministrando de novo. E a gente sai daqui de meia-noite. Né? Porque a gente começa, se empolga, e vem uma coisa e vem outra. Louvado seja Deus. Deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque quarta-feira tem mais. Também quero estar, eu falei hoje até com o Ju. Gente, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas vamos orar ao Senhor que não precise mais fechar as igrejas, nem o comércio. Só agora, depois das eleições, que nós vamos saber o que realmente vão fazer conosco. Mas em nome de Jesus, pela fé, nós cremos que o Senhor vai tomar a frente e nós vamos continuar cultuando a Ele, servindo a Ele, buscando a Ele no lugar que é o templo. E não mais em casa, porque quando você fica em casa, você não faz
comunhão com seu irmão e a tendência é você perder a sua fé em Cristo. Você sabe que Deus existe, mas você não tem mais força de congregar. Então, vamos estar orando. Eu falando com o Ju hoje, que nós, como igreja, vamos preparar a festa das primícias. Esse ano, eu não vou trabalhar sozinha. Não vou trabalhar sozinha. Eu quero que toda a igreja participe da festa das primícias. Nós vamos fazer uma reunião, mais em breve, agora em dezembro, mais um pouquinho para lá, e vamos combinar como faremos as festas das primícias, dia 1º, dia 2 e dia 3 de janeiro. Então, nós queremos envolver toda a igreja dessa vez, porque o ano passado, eu que corri para um lado, eu que corri para o outro, eu que fiz tudo, mas desse ano não vai ser assim. Todos nós vamos participar em agradecimento à nossa vida e por a nossa família. Amém, igreja?